mandou Josué falar isso para o povo. Eles estavam na beira do Rio Jordão e se preparando para atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. A igreja de Cristo está se preparando para entrar na terra prometida também. Nós estamos a um passo de passar o Jordão. Aleluia. O povo de Deus, meus irmãos, eles haviam sido justificados no Egito. Quando Moisés instituiu a primeira Páscoa, eles mataram um cordeiro e passaram sangue nos umbrais da porta. Aquele sangue, aquele cordeiro tipifica o sacrifício de Jesus Cristo. Então eles já tinham sido justificados no Egito. Nós também já fomos justificados quando Jesus Cristo morreu por nós e nós aceitamos Ele como o nosso único e suficiente Salvador. O povo também fez isso. O povo também tinha sido batizado. Aleluia. Na passagem do Mar Vermelho. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, sentados mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios 10, versículo 1 em diante, eu vou lendo aqui. Diz assim: nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto. Há muito tempo Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim Ele levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado de seu batismo, batizado tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés, representando a sua submissão a Ele como seu líder. Versículo 3: e por um milagre todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles como uma rocha espiritual. Olha a exortação, meus irmãos, no versículo 5: entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos foram espalhados pelo deserto. Meus irmãos, o povo tinha sido batizado na nuvem e no Mar Vermelho. Nós fomos batizados nas águas quando descemos as águas do batismo. Ainda hoje estava lembrando uma frase que o irmão citou do Martinho Lutero. E ele disse que quando ele usou de uma linguagem assim figurada, que quando ele se batizou, ele disse que afogou o velho homem dele o velho homem dele afogou lá no tanque do batismo, no rio. Cada irmão batiza uns, batiza em piscina, no tanque batismal, no rio, na versão rio. E aí ele disse que ele afogou. Daí ele falou assim: eu pensei que ele ia morrer afogado, mas o miserável sabia nadar. Mas o nosso velho homem sabia nadar, ele não escapou, meus irmãos. Nós ainda temos a velha natureza, somos batizados. Aleluia. Nas águas, mas o velho homem tende a acompanhar conosco. Então, santificação, meus irmãos, é uma coisa que carece de trabalho, de desejo. Porque nós estamos caminhando para a terra prometida. Estamos a um passo da terra prometida. E o povo, então, ele tinha sido justificado lá no Egito, batizado no rio, na passagem do Mar Vermelho, e eles haviam sido disciplinados no deserto. Esse texto nós lemos. Muitos deles ficaram espalhados. Naquele texto, Paulo não ia falar uma coisa que não fosse verdade na Bíblia, que os corpos deles ficaram espalhados no deserto. Mas tinha os remanescentes, aqueles que nasceram novos, que saíram novos lá do Egito, e eles ainda não tinham uma experiência com Deus, e eles precisavam agora de uma santificação, uma purificação, para poder adentrar a terra prometida. Meus irmãos, nós cantávamos um hino que dizia: escada da fé, escada da santidade, né? Escada da fé, mais ou menos assim: não pense, meu querido irmão, que para qualquer maneira tu vai ver Jesus. É preciso negar a si mesmo, tomar em seus ombros uma pesada cruz. Também é necessário subir a escada que vai para o céu. Essa escada não é movida a força, mas sim é movida pela sua fé. Aleluia, Jesus. Mas nós não somos santos. Olha que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O dedinho e o dedinho do outro pé deixa fora, só o dedinho do pé direito, o dedinho da mão esquerda, assim que diz o texto. Santifique em tudo, e todo o vosso espírito. Um espírito foi minúsculo, está falando do espírito humano, é uma coisa de vida, todo o vosso espírito, e a alma, e
meu corpo sejam plenamente conservados de qualquer maneira, não, irrepreensíveis, que não tenha nada que possa ser repreendido para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estava falando para minha esposa que, com a misericórdia de Deus, você tem que tomar cuidado, porque você vai ser um testemunho, você é perigoso se exaltar. O velho homem quer se exaltar, mas você tem que tomar muito cuidado, até pela testemunho. Mas eu disse para minha esposa que na cidade, nós estamos há 10 anos na cidade de Jaguariúna, às vezes a gente encontra pessoas na rua que não conhecem das outras congregações, de outros ministérios, e as pessoas chamam a gente, ô pastor, na rua. Eu falei para minha esposa, o maior perigo, a gente dá mau testemunho. Perigo maior, meus irmãos, não é. Aqui é uma coisa mais fácil que eu subir aqui e tudo que eu escrevi aqui, eu transmiti para os irmãos, fazer barulho, movimento. Mas o mais difícil é eu descer daqui e ver tudo aquilo que eu estou falando para os irmãos. E numa cidade, aqui a cidade de Jaguariúna é mais ou menos assim, foi um pouco maior que a cidade de Aguaí. E as pessoas, na maior parte, conhecem. E crente você conhece, as pessoas conhecem. Às vezes eles estão nos cursos de teologia, nas coisas, e às vezes não conhecem na rua, mas as pessoas te conhecem. E se você não andar direito, o testemunho seu fala mais alto que as suas palavras. Então, santidade, uma santificação, o Paulo tinha muita noção disso. Então, ele falou assim: olha, não queria que ficasse nem o dedinho de fora, nem a orelha, nem o nariz de fora. Ele falou: mesmo Deus de paz, santifique em tudo. Eu fiz umas anotações, meus queridos irmãos, falando sobre a santificação. A santificação, meus irmãos, se dá em 3 etapas na nossa vida. E tudo da parte de Deus. O primeiro aspecto, o primeiro, digamos assim, impacto que o Senhor dá na nossa vida para nos santificar é pelo sangue de Jesus Cristo. E é uma santificação absoluta, porque os irmãos conhecem o texto que está na Bíblia de Lucas, quando aqueles 2 ladrões estavam ao lado do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos analisar, eles cometeram o mesmo crime, não cometeram? O mesmo crime, estavam ali na direita, na esquerda, Jesus estava no meio. E um deles começou a blasfemar, dizendo: se o Senhor é mesmo Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Já outros, meus irmãos, que tinham cometido os mesmos crimes, ele disse: olha, falou: pô, você não tem vergonha, mais ou menos assim, se fosse no nosso palavrado de hoje, não tem vergonha, não. Nós somos criminosos, nós cometemos um monte de crimes, e esse nenhum mal fez. Aí ele virou para Jesus e falou: ô mestre, lembra-se de mim quando chegarmos até o reino. Aleluia. E ele falou assim para Jesus. Jesus respondeu imediatamente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então, ele aceitou Jesus na cruz. Não teve tempo de descer da cruz e fazer um discipulado. Não teve tempo de passar pelas águas. Não teve tempo de ser santificado pela palavra e ensino de Deus. Mas ele foi ali mesmo na cruz, ele já foi. O sangue de Jesus é uma santificação absoluta. Aleluia. Ele foi salvo e subiu salvo. Eu não sei se isso procede, mas quando Jesus foi crucificado, houve uma tempestade muito grande, porque o próprio Deus ficou muito assim, não triste, porque o Deus havia visto o Cordeiro, em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus para Deus, Jesus já tinha morrido na cruz. O sacrifício dele tinha sido perfeito. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Só que para Deus assim, foi uma coisa muito difícil, porque era o único filho que ele tinha. E a Bíblia diz que, e as pessoas entendem que naquele momento os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus. Era um momento de muitas trevas, e houve tempestades, um terremoto. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, houve muito movimento. Eu imagino, meus irmãos, que a cruz não estava muito longe, e aquele ladrão da cruz, assim, imagina se tivesse dado um vento, tivesse 2, 3 metros, a cruz deles estivesse próximo à cruz de Jesus. Na minha suposição, não está na Bíblia, mas eu imagino que se desse um vento, Jesus todo manchado de sangue, Jesus todo vertido de sangue, eu imagino que deve ter voado alguma gotinha de sangue, mais que suficiente para aquele homem. Então o sangue de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, coisa boa quando você toma a Santa Ceia. Eu sei que os irmãos são zelosos. Eu falei para minha esposa que eu admiro os irmãos, falei para o João, meu irmão, nós conhecemos os irmãos lá do mesmo ministério que os irmãos da nossa região, os irmãos muito tementes a Deus, não é isso? Glória a Deus. Eu sei que os irmãos são tementes a Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a Santa Ceia. Ele diz assim que nós não devemos tomar a Santa Ceia de qualquer maneira. Eu imagino que os irmãos fazem igual nós fazemos. Quantas vezes eu pego o cálice e fico olhando para o cálice e dizendo: Jesus, lava-me no teu sangue. Aleluia. Torne-me branco. Porque na palavra de Deus diz, meus irmãos, em Apocalipse:
Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Então o sangue do Cordeiro, meus irmãos, é poderoso para nos purificar. Você aceitou Jesus, você é santo, só que você continua na terra. E aí, meus irmãos, você precisa continuar sendo lapidado, santificado pela palavra de Deus, meus irmãos. Uma Aleluia, santificação promovida pela palavra de Deus. É muito maravilhoso, porque a palavra de Deus ela causa em nós algo extraordinário. A palavra de Deus proporciona a santificação externa e prática, diz respeito ao comportamento cristão. Acabei de falar do testemunho. Meus irmãos, no livro de Êxodo tem um texto muito interessante. Não sei se vocês com certeza já ouviram pregar, já viram pessoas falando, ou já conhecem. O Moisés, diz o texto na Bíblia, o Moisés ele viu um egípcio chicoteando um hebreu, e ele ainda era filho da filha de Faraó, e com toda aquela pompa. E a Bíblia diz que olhando ele de um lado e de outro, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio e enterrou na areia. No outro dia tinha dois hebreus brigando, ele foi lá e falou assim: não faça isso. O hebreu que era da mesma linhagem dele falou assim: quem que te colocou de juiz entre nós? Entre ti. Aleluia, nós? Jesus. Você vai fazer comigo que nem fez com o egípcio? O Moisés, meus irmãos, cara, como dizem na gíria popular, ele carpiu o pé, foi embora. O deserto foi embora. E ficou lá muitos anos. Mas o que chama a atenção é o seguinte, meus irmãos: quem somos nós quando não tem ninguém olhando? Quando o pastor está olhando, os irmãos estão olhando, as irmãs estão olhando, é fácil. E quando não tem ninguém olhando, quem somos nós? Aleluia, então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela provoca em nós um temor. A palavra de Deus diz que o princípio do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a palavra de Deus provoca em nós temor. Você não trai o seu esposo, no caso as mulheres, porque você acha que o casamento é destruído. Você não trai o seu esposo, ou esposo vice-versa, porque você sabe que você está fazendo um agravo contra Deus e pode comprometer a tua salvação. O jovem não usa drogas, não toma, quando oferece uma lata de cerveja, uma bebida, ele não faz isso. Não é porque ele é forte, que não consegue resistir ao pecado. Ele não faz isso porque ele sabe que isso a Deus não se agrada. Então a palavra de Deus está enraizada, a palavra de Deus ela provoca em nós esse comportamento diferente. O Pedro escreveu o seguinte, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreveu em 1 de Pedro 1:3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. A palavra de Deus provoca um novo nome, provoca um novo nascimento. Aleluia. Aquele desejo que tinha pelo pecado não tem mais, aquele desejo que tinha pelas coisas da carne não tem mais, porque foi gerado um novo ser. Agora o prazer está no Salmo 1, e o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Aí já mudou, a palavra de Deus já mudou o teu caráter. Então, o segundo aspecto dessa santificação é a palavra de Deus. Por isso que quando a palavra de Deus é ministrada assim, tudo que nós fizermos pouco tem valor, mas o que vai amanhã, o que você vai se lembrar é a palavra de Deus. Você vai fazer qualquer coisa errada e fala: opa, eu sou crente agora. Aleluia, Jesus. Vai contar uma mentira? Já muda. Eu contando para os irmãos, mas pastoreava para uma igreja em 2016, 2017, por aí, e pregando uma palavra sobre santificação. Aquele texto de Colossenses que diz que a palavra de Deus habita ricamente. Duro se aquela palavra pastoral, você está na igreja que você pastoreia, isso conhece as ovelhas, então o cajado é pesado, com propósito, mas com desejo, né? Isso foi no sábado, no domingo, uma irmã, segunda dirigente do círculo de oração, chamou eu e minha esposa: quero falar com vocês. Uma irmã sincera, meus irmãos, e de coragem. Eu admirei a coragem daquela irmã. Ela falou assim: irmão, pastor, eu tenho um problema. Eu, quando menos espero, aquela palavra falou muito no meu coração, porque eu tenho um problema muito sério. Eu não consigo parar de mentir. Eu, quando menos espero, eu estou mentindo para as pessoas, e eu começo a contar uma história que não é verdade, eu formo na minha cabeça, eu falo, e eu estou percebendo que isso está me atrapalhando muito. No começo eu fazia isso aí de vez em quando, agora parece que eu tomou um hábito eu contar essas coisas. E meus irmãos, tem que ser muita coragem, muito crente, porque para pecar a gente tem coragem, mas e para confessar? É a questão. E aquela irmã, eu falei para minha esposa, com sinceridade, chegar e falar assim para
bússola, eu preciso mudança, eu preciso de ajuda. Eu falei, irmã, é resultado da palavra, nós vamos orar por você. E você Aleluia. vai orar por ti, em nome de Jesus. E nós oramos. Glória a Deus. Irmão. E é bíblico, foi a palavra que provocou aquela mulher. Imagina que ela foi para casa e aquela palavra ficou latejando no coração dela. Aleluia, Eu Jesus. não posso mentir, eu não posso mentir. Meus irmãos, a palavra provoca em nós. Tudo aquilo que nós fazemos de errado, a palavra de Deus provoca em nós, uma aversão ao pecado. Então é santificação pela palavra. Meus queridos irmãos, existe o terceiro aspecto da santificação, que é uma santificação pelo Espírito Santo. Os irmãos compreenderam? O primeiro aspecto da santificação é pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Segundo, meio pelo qual Deus nos santifica é pela palavra. E terceiro, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é tão maravilhoso que ele fala de forma tão tranquila. Os irmãos lembram de Elias, ele estava lá, passou um terremoto, passou um vento, passou fogo, passou tudo. Mas a voz de Deus veio mansa e suave, uma brisa suave. Glória a Deus. O Espírito Santo nos santifica de forma agradável. Eu estava dizendo para os irmãos hoje que eu vejo às vezes irmãos contando testemunho, nada contra os irmãos que fossem testemunho, a gente sabe que Deus tem seus meios. Mas a pessoa contando, eu cometi um crime, eu fui parar na penitenciária, e lá eu aceitei Jesus, ou lá eu fui pregar a palavra, desviado. Outros falam assim, Deus me desenganou dos médicos, eu fui parar na UTI, lá eu evangelizar. E eu estava vendo isso e pensando assim comigo, poxa, eu sou filho de crente. E eu queria que o Senhor não precisasse o Senhor fazer isso comigo. Não preciso chegar a esse ponto. Eu posso pregar o Evangelho antes. Aleluia, Jesus. Eu posso, Senhor, antes. O Senhor não precisa morrer. Claro que eu respeito as pessoas que têm uma história de vida, que às vezes é só isso, que foi por isso que os caminhos que o Senhor te levou, mas que não seja necessário você passar por isso. Que o Espírito Santo fale brandamente no teu coração, fale suavemente no teu coração. Aleluia. Ele fala brandamente no nosso coração. Nós ouvimos a sua voz, nós mudamos de atitude e comportamento. Não é necessário ser disciplinado. Na mesma leitura da Santa Ceia, Paulo diz que quando nós somos repreendidos, nós somos disciplinados, não pela igreja, nós disciplinados pelo Senhor, para não ser condenado pelo mundo. Isso Aleluia. é Deus nos disciplina porque Ele quer prazer que nós tenhamos uma vida santa. Não esqueçamos que nós estamos dizendo, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Aquilo que você precisa amanhã, aquilo que o Senhor vai fazer amanhã, através da sua vida, do seu ministério, através da sua vida, é hoje que começa. Você semeia hoje para colher muitos anos depois. Aquilo que se faz hoje para que Deus faça amanhã na tua vida. Glória e a às vezes Deus. você fala assim, mas eu não preciso disso, esse negócio aí. Tinha um pastor, que foi pastor do João, não foi meu pastor, mas eu era muito meu amigo, eu era desviado da igreja. E ele chamava Francisco Rosa. E ele dizia para mim o seguinte, ele contava coisa do ministério para mim, de uma coisa tão grande. Ele dizia para mim, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E eu pensei, mas por que o senhor está falando essas coisas para mim? E ele dizia para mim, olha, quando você for pastor da igreja, vai acontecer assim, assim, ó, não faça isso. Olha, quando alguém fazer isso, você não faça isso. Ele orientava. Ele deu um conselho que hoje eu pus em prática no Carlitos. O Carlitos convidou para ir na casa dele, ele disse para mim uma vez, nunca vá na casa de uma pessoa antes de ir na igreja. Porque se Deus te usar para repreender alguém pelos dons do Espírito Santo, vão dizer que foi o irmão que contou e vão colocar em dúvida os dons de Deus. Aleluia, Jesus. Conselho de Francisco Rosa, pastor Francisco Rosa. E é verdade, irmão Carlitos. Às vezes a gente fica com vontade na casa dos irmãos, mas é preferível que você venha direto na igreja, para que não tenha contato com ninguém, para que você não coloque em dúvida os dons de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos manda às vezes é exortação, mas ela provoca em nós um júbilo tão maravilhoso. O Espírito Santo proporciona a santificação interna, meus irmãos. Ela é de dentro para fora. Oh, coisa boa! Glória. Se a palavra provoca santificação externa, o Espírito provoca de dentro para fora. Aleluia! Ele vai transformando a nossa natureza. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Paulo escreveu: e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido santificados em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Oh, meus irmãos, Aleluia. A santificação, sim, me reporta um texto que os irmãos conhecem. Na formação do mundo,
Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim que a terra era sem forma e vazia, não é assim que está escrito lá? Sim. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, correto? Aleluia, Jesus. Esse texto, meus irmãos, é muito profundo, porque a face das águas e essas coisas sem forma e vazia era o nosso coração. E o Espírito Santo está assim pairando. Pairar, meus irmãos, é como se fosse um passarinho que tivesse assim da nossa casa batendo asa. Vocês já viram um gavião que fica parado no ar? Sim, ele fica parado no ar, viu? O gaviãozinho fica assim. O gaviãozinho fica parado no ar, depois ele desce rapidamente. O Espírito Santo, meus irmãos, ficou assim, pairando sobre a face das águas para mudar a forma da terra. Em nós, meus irmãos, o Espírito Santo faz a mesma coisa, ele fica pairando. Está na Bíblia, tá? Apocalipse diz que a igreja de Laodiceia, quando ela foi repreendida, o Senhor está falando com você, tão amoroso, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e eu entrar, eu vou jantar com ele e ele vai jantar comigo, assim? Eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo fica batendo, ou fica ali de forma educada, querendo entrar no seu coração. Então, se o Espírito Santo, quando Deus mandou o Espírito Santo e formou a terra, que a terra era sem forma e vazia. Eu pergunto para você, e isso vale para mim também, como que era o nosso coração antes de Jesus morar? Nosso coração era sem forma e vazia. Verdade, só tinha aleluia, mentira, Jesus. só tinha engano, só tinha coisa errada, vícios, amargura. O autor aos Hebreus diz assim: cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando, vírgula, muito se perturbe, e em outras palavras, vem se perder por ela. Uma pessoa amargurada, meus irmãos, quando a raiz de amargura brota, ele consegue perturbar as pessoas, consegue perturbar a congregação onde ele está, ele consegue perturbar a família, consegue perturbar os filhos, a esposa, o esposo, um coração amargurado. Tudo isso, meus irmãos, tinha no nosso coração, que era sem forma e vazia. Mas quando o Espírito Santo veio morar no nosso coração, as coisas mudaram. Agora nós somos nova criatura. Tudo que fazíamos já não fazemos mais. Aleluia. Já Deus não quer que nós façamos isso, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida mudada. Glória a Deus. Nessas passagens bíblicas, a santificação pelo Espírito Santo é apresentada como o início da obra de Deus no nosso coração e dos homens. É o Espírito Santo que nos faz entender, que nos conduz a compreender a salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pela fé no sangue aspergido de Cristo, nós lembramos que está escrito: e a terra, quando não era sem forma e vazia, havia trevas. Mais isso ainda, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E se mover do Espírito Santo ainda, meus irmãos, uma noite como essa, o Espírito Santo está se movendo, querendo um lugar. Muitos irmãos que vieram aqui já se alegraram, que nessa noite já transbordaram. Aleluia, Jesus. Já foram tocados pela palavra, mas existem muitos que ainda estão com o coração fechado. O Espírito Santo está se movendo, assim, querendo entrar no teu coração. Aleluia, Jesus. No teu coração. Aleluia, o mesmo propósito, tal qual o Espírito pairava sobre as águas, seguindo o estabelecimento da ordem do verbo de Deus, assim o Espírito paira sobre a nossa alma humana, fazendo abrir para receber a luz da vida de Deus. Deus quer entrar no nosso coração e fazer morada. Aleluia. Eu pedi ao pastor, eu gostaria de orar com os irmãos, e eu falei para o João ali se ele tem mais um louvor, e ele vai cantar um louvor. Depois, meus irmãos, se você que quer, deseja assim, ser santo, não consegue, você tem lutado com as tuas forças, se livrar dos vícios. Aleluia, Jesus. Não vai conseguir com as tuas forças. Peça ajuda para quem pode te ajudar nessa noite. Você está lutado às vezes para trazer alguém membro da tua família para a casa de Deus. A santificação que se faz hoje é a maravilha que Deus vai fazer amanhã na tua casa. Salvação do seu marido, salvação da sua esposa, salvação dos seus filhos. Porque muitas vezes os filhos, a mãe está aqui, o pai está aqui, mas está preocupado porque quando saiu para vir na casa de Deus, o filho não tinha chegado da rua ainda. Aquela preocupação, e depende da tua santificação hoje para que Deus faça maravilha na vida dele. Mas eu gostaria de orar por você nessas causas, para que Deus possa trazer libertação na tua vida, para que Deus possa contemplar os seus entes queridos. Quem sabe você está aqui, teu coração está apertado lá fora, por alguém que está lá fora.
Creia que o Senhor Jesus, através dessa palavra, Ele pode trazer mudança no teu coração. Você quem sabe está desenganado nos médicos, esperando um exame há quanto tempo que não sai, que não chamam. E às vezes você sabe que cada vez a tua saúde está piorando. Venha nesta noite, o Senhor Jesus Cristo é poderoso para curar você. Tocar desde a planta do pé até a alta da cabeça e você ser curado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir, vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus.